Como eu, viu? Louvado seja. Quem já orou pelo pastor hoje aqui de vocês? Poucas pessoas, hein, pastor? Tem que orar pelo pastor, é o anjo da igreja. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele está orando. Louvado seja Deus. Então vamos orar mais uma vez. Não aqui anulando a oração do pastor, mas fortificando mais ainda, porque a oração do crente é a respiração da alma. O Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento propício, escolhido por ti, para estarmos aqui na tua casa, na tua presença, para ouvirmos a tua voz. A tua igreja, nós nos encontramos aqui como vasos desemborcados, esperando receber de ti mais graça, esperando receber de ti mais unção, esperando receber de ti mais virtude. Por esta razão, corações estão em expectativas e preparados. Por esta razão, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós a tua virtude. E o que receberemos de ti através da tua palavra, que seja para saciar a nossa fome e sede, para caminharmos na tua presença, fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade. Por tudo cremos que o Senhor Jesus Cristo já se faz presente neste lugar e já está para acontecer. Em nome de Jesus, diga amém, se é frente. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos e queridas, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico. Este livro foi escrito por Lucas, um pesquisador. Ele nunca foi discípulo de Jesus. Ele era um teólogo inspirado, também um médico amado. Lucas escrevera este livro e enviou a Teófilo, sendo que este livro é a segunda parte do também livro chamado Lucas, que é o seu evangelho. Esta é a continuação do evangelho de Lucas, que leva o seu nome. Este livro foi enviado a um homem chamado Teófilo, que significa aquele que ama a Deus. É alguém aqui que ama a Deus aqui? Levante a mão e dá glória. Meus amados e queridos, para nós entendermos esta história, nós temos que voltar a folhear as páginas da Bíblia para nós fazermos o contexto desta história. Quando o Senhor Jesus Cristo nascera e ele começara então o seu ministério, segundo escreveu São Marcos, ele vai dizendo assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. Porém Jesus disse: vinde após mim e farei que sejais pescadores de homens. Aqui o Senhor Jesus está começando a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus começa com dois membros, Pedro e André, dois irmãos que eram pescadores. E a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandassem a pregar: Pedro, André, Tiago, João, Mateus, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas Tadeu, Simão e Tiago, filho de Alfeu. A igreja cresceu, já são 12, e esta igreja começa a acompanhar o Senhor Jesus nas suas trajetórias, nas suas caminhadas. A missão do Senhor Jesus era morrer na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação. Mas assim o Senhor começa a sua trajetória pregando o evangelho, curando e ensinando
ensinando a palavra de Deus, ele vai curando enfermo, vai salvando, vai libertando os endemoniados. O Senhor Jesus começa a fazer o bem a todos, mas aquele que faz o bem, ele incomoda aquele que faz o mal. Ele incomodou os fariseus, ele incomodou os escribas e os judeus, aquele a quem o Senhor Deus tinha enviado. Este povo então se reúne e matam Jesus. Nós sabemos que Jesus foi pregado numa cruz, foi crucificado. Era a pior condenação que um ser humano poderia ter, e assim acontecera com o Senhor Jesus Cristo. Mas esse Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia e deixou a ordem aos seus discípulos. Ele disse aos 11, porque Judas já tinha se enforcado, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ele diz também em João 14:26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus se ascende aos céus. A promessa do Espírito Santo fica na vida de cada discípulo do Senhor. E a Bíblia diz que ele se reúne num lugar chamado cenáculo. E a Bíblia diz que é cumprido o seu dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme aquilo que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia! E aqueles discípulos que eram tímidos começaram a pregar com ousadia, com coragem. A Bíblia diz que Pedro e João foram ao templo chamado Formosa, e ali tinha um paralítico que há muitos anos jazia ali na porta daquele templo para pedir esmola. E quando ele olhara então Pedro e João passando, ele estende a mão para eles e diz: dá-me uma esmola, dá-me prata ou ouro. E eles disseram: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda, levanta e andará de quebra-navia. Depois que o poder do Espírito Santo é derramado sobre os discípulos de Jesus, eles começam a ministrar cura e milagre. A Bíblia diz que aonde Pedro passava, a sua sombra curava os enfermos. E assim então começa o ministério, a igreja do Senhor vai crescendo. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas. Em seguida mais 5.000 almas. A igreja está crescendo, já são 8.000 almas, mais 120 do batismo. E a Bíblia diz que eles se reúnem então para escolher 7 diáconos: Estevão, Filipe, Procoro e Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Mas o que mais se destacaram foram Estevão e Filipe. Estevão era um diácono que ele pregava a palavra do Senhor com tanta coragem, com tanta ousadia, que ele chamou a atenção de quem? Dos escribas e fariseus. Foi levado até o sinédrio, e quando ele usou da palavra do Senhor, fazendo a cronologia lá de Adão até Davi, até chegar em Jesus, incomodou a todos. Sabe qual foi a sentença dele? Ser apedrejado. Levaram Estevão então para ser apedrejado, e naquele momento do seu apedrejamento estava lá um jovem chamado Saulo de Tarso.
nascido em Tarso, cidade romana e capital da Cilícia, um centro comercial e cultural, hebreu da tribo de Benjamim, de descendência judaica, um homem culto que foi ensinado aos pés de Gamaliel para ser um rabino, um fariseu, um homem obediente da lei mosaica. Saulo então é testemunha da morte de Estevão. E a Bíblia diz que ele ainda, respirando ameaças, louvado seja Deus, será que é uma introdução? Agora nós vamos entrar na mensagem. Eu quero trazer um tema a esta mensagem. Repitam comigo: os 5 passos para combater o bom combate. Os 5 passos para combater o bom combate. Saulo ainda respirando ameaças. Ele vai até o sumo sacerdote e pega a carta com autoridade para prender alguns cristãos fugitivos que se deslocaram até a cidade de Damasco. E a Bíblia diz que quando ele ia no caminho de Damasco, subitamente um resplendor do céu envolve-o e ele cai por terra. E ele ouve uma voz. Primeiro passo para combater o bom combate: ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor. Tem tanta gente que está na igreja pedindo para Deus falar com ele. Deus está falando, mas ele não está ouvindo. Sabe por quê? Porque está desligado, está pensando nas coisas secular da vida, não está ligado com o trono da graça. E a palavra do Senhor vai dizer assim: que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então nesta noite se liga com o Senhor Deus, porque Ele quer falar contigo. Foi a primeira coisa que Saulo fez, ouviu a voz de Deus falar com ele. Ele dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sabe o que eu entendo aqui, pastor? É que Saulo, ele não perseguia Jesus. Saulo perseguia a igreja. Saulo não perseguia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele só criava medo em Deus. Ele era fariseu. Sabe o que eu entendo com isso? É que quem te persegue está perseguindo a Deus. Quem persegue a igreja do Senhor aqui na terra está contendendo contra Deus. E quem contende contra Deus é caco entre cacos. Não tem vitória. Aquele que te persegue, persegue a Deus. Aquele que te contraria, contraria a Deus. Eu e o Senhor é contigo. Por mais que seja a tua tribulação, tenha prazer naquilo que você faz, naquilo que você está passando. Porque é por isso que o apóstolo Paulo, já transformado, ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, versículo 10, e ele vai dizendo: pelo que eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Em crente, quanto mais tu se achar pequeno, quanto mais tu se humilhar e descer na presença do Todo-Poderoso, Ele vai te exaltar. Ouvir a voz de Deus é o primeiro passo. O segundo passo, quando nós ouvimos a voz de Deus, Saulo perguntou: o que queres que eu te faça? Sabe o que é isso aqui, pastor? Disposição. Se dispor para fazer a obra de Deus. Segundo passo, se dispor a fazer a obra de Deus. Irmãos, eu não entendo porque o crente tem preguiça de fazer a obra do Senhor. Porque a obra é de Deus.
A obra não é do pastor, não é da missionária, não é do cantor, não é do pregador, não. A obra é de Deus. E quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, Ele te abençoa. Eu não sei se aqui tem este problema, mas em diversas igrejas tem. Quem vai limpar a igreja? Quem vai limpar as cadeiras? Quem vai abrir? Quem vai ajudar na obra? Quando o pastor fala em dinheiro, tem gente que faz logo a cara feia. Salomão, vou começar lá pelo deserto. Moisés, ele era o líder, mas jamais Moisés, abaixo de Deus, poderia construir um tabernáculo sozinho. Ele precisou de quem? Da colaboração de todos. A obra do Senhor, o reino de Deus, é um reino unificado. Não existe divisão. São 4 os sinais da matemática: somar, diminuir, multiplicar e dividir. 2 pertencem ao diabo, que é diminuir e divisão. Ao Senhor é multiplicação e somar. Nós temos que se dispor a fazer a obra. Jamais Salomão, com toda a sua glória e com toda a sua riqueza, ele construiria um templo ao Senhor Deus sozinho. Ele precisou do rei de Tiro, Irão. Ele precisou de várias pessoas, artistas, porque a obra do Senhor é feita em união. Quando você se dispõe a fazer a obra, sem esperar a recompensa do pastor, sem esperar dele uma posição no púlpito, Deus vai te honrar, porque Deus é fiel. Porque tem gente que só se dispõe quando o pastor está olhando, quando tem alguém vendo. Tem gente que só faz o bem quando ele está sendo olhado. Ei, Deus te contempla, Ele te vê por dentro e por fora. Não adianta ser hipócrita. Faça a obra do Senhor com sinceridade. Disponha-se, disponha-se. E cabe a Deus. Terceiro passo. O Senhor disse: levanta-te. Ele disse: o que é isso que eu faço? Ele: levanta-te. Sabe o que o Senhor Deus disse a Josué? Esforça-te. É o mesmo significado. Levanta-te, esforça-te. Nós sabemos que o contexto da história de Josué é uma história muito grande, mas eu quero fazer aqui um auto-resumo. Quando o Senhor Deus deu a ordem a Moisés, um homem da tribo de Levi, descendente de Coate, filho de Arão com Joquebede e sua filha. A Bíblia diz que Moisés foi ao Egito e através do ministério de Moisés, Deus mandou 10 grandes pragas: sangue, rãs, piolho, mosca, animais, úlceras, saraiva, gafanhoto, trevas e a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. E a Bíblia diz que eles partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, e acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, e partiram de Etã e acamparam-se em Migdol, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon, e encontraram diante dele o grande mar vermelho. Muitos murmuravam, muitos falavam: tiraram nós lá do Egito para morrer aqui. E quando eles pensavam em voltar, o exército de Faraó vinha marchando contra ele. Neste momento eu creio que Moisés até faltou fé, mas a Bíblia diz assim: eleve os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro. O teu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra. Se eles fossem para a direita, era morte, era praia grande. Se eles fossem para a esquerda, era praia grande, também era morte. Se eles voltassem para trás, era morte. E se eles entrassem no mar, também era morte. Mas o Senhor diz assim para ti: a ordem é para marchar, a ordem é para marchar, a ordem é para marchar. Ei, Moisés, o que tu tem na tua mão? Ah, Senhor, tem ali um cajado. Isso não é cajado, isso é a chave do mar. Toca nele, que ele vai se abrir. Toca nele, que ele vai se abrir. E se ele não se abrir, diga ao povo para marchar.
da tua caminhada. Porque se você for para cá é morte. Para cá é morte. Se você voltar é morte. O Senhor te diz assim, ó, a ordem é para marchar. Chegaram então do outro lado, Miriam tocou pandeiro. E andaram 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara, e partiram de Mara para Elim, de Elim a Sim, de Sim a Dófica, de Dófica a Alos, de Alos a Refidim, e de Refidim ao Monte Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai e recebe de Deus o decálogo, os 10 mandamentos e 613 conceitos acerca daquilo que o Senhor Deus queria que ele e o seu povo obedecessem, e dá também para Moisés a ordem para construir um tabernáculo segundo as suas medidas, a qual o Senhor quisera que ele o construísse. E a Bíblia diz que eles partiram, pois, do Monte Sinai para Quibrote Hattaava, de Quibrote Hattaava a Ezerote, de Ezerote a Ridima, de Ridima a Rimon-Pérez, de Rimon-Pérez a Libina, de Libina a Rissa, de Rissa a Quelata, de Quelata ao Monte Sefé, de Monte Sefé a Arada, de Arada a Maquelote, de Maquelote a Taate, de Taate a Tera, de Tera a Mitica, de Mitica a Asmona, de Asmona a Moserote, de Moserote a Benejacã, de Benejacã a Oginigade, de Oginigade a Jotibatá, de Jotibatá a Brona, de Abrona a Ezion-Geber, de Ezion-Geber a Cádiz, de Cádiz a onde morreu Arão, de Oas a Zalmona, de Zalmona a Punon, de Punon a Obote, de Obote a Abarim, de Abarim a Dibongade, de Dibongade a Almon de Brataim, de Almon de Brataim novamente a Abarim, e de Abarim acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, onde morrera então Moisés com 120 anos, passando então o seu legado para quem? Para Josué, filho de Nun. Agora eu quero que você entenda algo aqui. Missionário, eu não entendi nada. Vai ler Números 33, você vai entender. Eu quero que você entenda algo aqui. Por que Josué foi escolhido por Deus? Eles chegaram a um lugar chamado Cades Barneia. E neste lugar, Moisés escolheu 12 homens, 12 espias. Por que 12? Porque era o número das tribos. As tribos de Israel eram 12. Simeão, Gad, Judá, Isacar, Zebulon, José, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Azé e Naphtali. Perdão, José entra Rubens. Então eram 12 homens. E esses 12 homens eram chefes de cada tribo. Samua, Rafate, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel, Josué e Caleb. Esses 12 homens foram à terra prometida, a Canaã celeste. Passaram lá 40 dias. Quando eles voltaram, pastor, o povo começou a escandalizar a todos que estavam ali, desanimar o povo. Tem crente assim. Chegou desanimando todo mundo. Lá tem gigante. As muralhas são grandes. Vão matar nossas crianças. Vão tomar nossas mulheres. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus amaldiçoou aquele povo. Sabe por quê? Porque ele já tinha feito descer 10 pragas. O mar se abriu. As águas de mar se tornaram doces. Ele colocou diante deles uma árvore. Ele tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde eles se acamparam. Lá em Refidim ele fez a água brotar da rocha. Ele fez cair maná do céu. Ele mandou carne, cordizes para comer. Mas mesmo assim o povo era incrédulo. Tem gente incrédula na igreja que não acredita. Está pregando, está suando, mas não estou acreditando que é Deus que está falando, não. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus amaldiçoou aquele povo incrédulo. E ele disse: essa geração não vai entrar na terra prometida. Sabe o que aconteceu? Os 40 dias se tornou em 40 anos. Dando volta no deserto, dando volta no deserto. Sabe o que é isso? É o crente que não se dispõe a fazer a obra. É o crente que não ouve a palavra de Deus. Vem só para vir, vem só para olhar, vem só para curiar.
não se dispõe, não se desenvolve, não sabe dar uma salvação, não sabe orar e culpa Deus, culpa o pastor, culpa um, culpa outro, diz pro outro, fala pro outro. Ei, é você que tem que se esforçar. É por isso que o Senhor Deus disse para Josué: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo, assim como eu fui com o teu servo Moisés, e aonde tu pisar, a planta dos teus pés, este lugar será abençoado. Medita nesta palavra de dia e de noite, assim como o salmista diz no Salmo número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto tu fizer vai prosperar. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não se vestirão o juízo, e nem os pecadores a congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Esse foi o terceiro passo, já estou encerrando. O quarto passo, aleluia. Este é a chave, a ignição, a oração. Depois que ele levantou-se, ele foi a Damasco, cego fisicamente, mas espiritualmente ele já estava sabendo que o nosso Senhor é o nosso alvo. O nosso Senhor é o nosso alvo. Nós temos que parar de se massacrar e olhar para o nosso passado. De forma alguma Paulo se lembrou do passado. Quando Paulo estava preso em Roma, suponhamos que seja, ou seja em Samaria, não sei, mas a Bíblia diz que ele escreveu aos Filipenses em prisão, e ele vai dizer no capítulo 3, versículo 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O teu passado, o meu passado está cheio de mancha, mas o teu futuro, ele está intacto, e ele pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O que tu fizeste antes, o que tu fizeste a meia hora atrás, não importa para Deus. O importante é você ser fiel. A partir de hoje, quando você sai daqui, seja renovada, assim como é o nome desta igreja, seja renovada. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas e oreis uns pelos outros. Para quê? Para que farei? A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. A oração tem poder. A oração de Ana mudou a nação. Quem não lembra quando Ana orou e chorou amargamente pelo filho? Deus deu um filho a ela chamado Samuel. Samuel ungiu um homem chamado Saul. Era um homem desobediente, um rei que o povo escolheu, mas Deus escolheu um outro rei chamado Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. E Deus faz com Davi um concerto eterno. Diz: da tua descendência nascerá um rei que vai reinar eternamente. E a Bíblia diz que Davi gerou a Salomão, que gerou a Roboão, que gerou a Abias, que gerou a Asa, que gerou a Josafá, que gerou a Jorão, que gerou a Uzias, que gerou a Jotão, que gerou a Cais, que gerou a Ezequias, que gerou a Manassés, que gerou a Amon, que gerou a Josias, que gerou a Jaconias, que gerou a Salatiel, que gerou a Jerobabel, que gerou a Miúde, que gerou a Eliakim, que gerou a Zó, que gerou a Sadó, que gerou a Aquim, que gerou a Eliúde, que gerou a Eleazar, que gerou a Matã, que gerou a Jacó, que gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o sumo sacerdote eterno, que vai reinar eternamente. Lá em Apocalipse 11, versículo de número 15: e o sétimo anjo tocou a trombeta, e ouvi grande voz no céu, que dizia: todos os reinos da
E ele era um, pastor. Muitas das vezes nós nos encontramos só, materialmente, humanamente. Nós achamos que estamos só, mas ninguém fica só. Sabe por quê? Porque lá em Salmo, capítulo 34, versículo 7, ele diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Lá no Salmo 91, versículo 11 e 12: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. O desafio de Elias era: o Deus que respondeu